Bom dia, meus irmãos. Estamos prestes a iniciar uma nova transmissão. Hoje, falando agora pela manhã, por conta da celebração da Páscoa. Um irmão nosso havia feito um pedido e perguntou se eu não poderia trazer uma palavra sobre a Páscoa hoje pela manhã. E eu disse para ele que sim, seria possível. Portanto, nós preparamos uma palavra sobre a Páscoa. Não é uma celebração comum, como nós fazemos à noite e faremos logo mais, mas uma palavra orientadora, alguma coisa sobre a Páscoa. Então, é o que nós estamos fazendo agora. Dentro de 1 ou 2 minutos, nós estaremos iniciando, porque temos que dar um tempo para as pessoas que, porventura, vão entrar exatamente às 9 horas. E como ainda não são 9 horas, nós estamos aqui dando essas informações. Né? Bom, nós vamos iniciar essa palavra fazendo uma oração, rogando a Deus que esteja nos iluminando e nos abençoando com a compreensão exata daquilo que Ele quer que nós compreendamos. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, rogando-Te que o Senhor esteja conduzindo não apenas a nossa palavra, mas as palavras de todos aqueles que estão preocupados em orientar o Teu povo, pastores, professores, irmãos em geral. Que a Tua bênção recaia sobre todos e o Teu povo seja alimentado para a Tua honra e glória, para a edificação da Tua igreja. É a oração que nós te fazemos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a que façamos uma leitura de um salmo. O salmo de número 124. Na minha Bíblia tem como título Deus, nosso protetor e libertador. Salmo de número 124. Farei esta leitura e aqueles que puderem acompanhar com suas Bíblias o façam, ou então apenas ouçam a leitura que faremos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nesses momentos de aflição, crise, incertezas que vivemos, a palavra de Deus sempre cala profundamente em nosso coração, como este salmo. O Senhor é o nosso socorro, diz o texto. Ele que é o Criador do céu e da terra. Como hoje nós celebramos, desde sexta-feira, celebramos a Páscoa,
e hoje seria o dia oficial, seria o dia da ressurreição. Na sexta-feira o Senhor foi crucificado e no domingo ele ressurgiu. Nós vamos cantar o hino, o Cristo Redivivo. O número do nosso inário é o 272. Cristo já ressuscitou. Então eu convido você a procurar em seu inário esse hino, para que nós cantemos agora, né? O hino 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Pois agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Beatos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém. Amém. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei em outras ocasiões, talvez uma ou duas vezes na igreja, alguém vai até lembrar. Fato muito curioso, porque a Páscoa é celebrada no mundo inteiro, mas é muito desvirtuada por muitos povos, por muitas pessoas. E eu nunca vou esquecer, pelo menos enquanto eu tiver a mente sadia, né? Nunca vou esquecer de um fato que aconteceu na igreja de Alcântara e que ilustra bem o que eu estou falando. As pessoas movidas pela mídia consumista, pelo marketing interesseiro, né, no comércio, sempre se voltaram para a Páscoa como uma celebração pagã. Essa que é a verdade, a grande maioria. Por quê? Assim como o Papai Noel, né, o famoso Santa Claus, e a Páscoa também traz embutida em sua comemoração
uma heresia muito grande e um absurdo, que é coelho. Dizem alguns que é o símbolo da fertilidade e tal, da renovação, aquela coisa toda, mas é uma forçação de barra muito grande. E o tal do chocolate, assim como no Natal tem árvore, tem com bolas e tal, Papai Noel, aquela coisa toda, e na Páscoa nós temos o coelho que leva ovos de chocolate para as pessoas. Essa história sobre Páscoa é uma coisa já bem batida, todos nós. Nós conhecemos muito sobre isso. Agora, o que me espanta é o seguinte: eu ontem liguei para um amigo meu e ele conversando e tal, e ele estava comendo lá alguma coisa, e ele virou-se para mim e disse: "E aí, você já cozinhou sua canjica?" Eu disse: "Eu não. Primeiro que eu não sou muito chegado a canjica. Segundo que eu nem lembrei disso." Ele: "Rapaz, Páscoa tem que ter canjica. Páscoa tem que ter canjica." Eu falei: "Mas gente, por que tem que ter canjica, rapaz?" "Não, mas Páscoa sem canjica não é Páscoa." Eu falei: "Puxa vida, tá bom. Páscoa sem chocolate, sem ovos de chocolate não é Páscoa." O fato que eu me referi anteriormente aconteceu com meu sobrinho, que hoje é sargento, mora lá em Vitória. Ele era bem pequeno e a irmã Aurenise era professora deles. Então a igreja estava lotada e ela chamou as crianças e disse: "Olha, eu hoje ensinei as crianças sobre a Páscoa e as crianças vão dizer para vocês o que significa a Páscoa, mas eu queria saber se alguém na igreja sabe." Perguntou, ninguém respondeu. Eu tive vontade de responder, mas me segurei, né? Seminarista, fiquei quieto. Não vão dizer assim: "Ah, o seminarista quer saber tudo." O seminarista passa apertado. Tá certo aí, Everton? Cuidado. Aí eu fiquei quieto. De repente, ela disse: "Então, vamos chamar uma criança para dizer para vocês o que é a Páscoa." Quem vai falar? O meu sobrinho pulou na frente, levantou a mão e disse: "Eu, tia Aurenise, eu vou explicar o que é Páscoa." Aí a igreja toda fez um ó, e eu todo orgulhoso disse: "Aí, ó, é o meu sobrinho, tá vendo? É da família Lopes. Então, o menino é bom, o menino vai dizer para toda a igreja lotada, mais de 300 pessoas." E aí ela deu o microfone para ele e disse: "Diga, Wagner, bem alto, o que é Páscoa?" E ele gritou, encheu o pulmão e disse: "Ovo de coelho." Páscoa é ovo de coelho. Gente, mas a igreja veio abaixo, todo mundo riu. E ela ficou um pouco sem graça, porque ela disse que tinha acabado de ensinar para as crianças o que era Páscoa. Então, meus irmãos, é necessário que nós estejamos entendendo bem o que nós fazemos no reino de Deus, como interpretamos realmente as coisas que Deus deixou para nós. Daqui a pouquinho vamos continuar. Eu quero agora orar mais uma vez com os irmãos, e eu quero lembrar aqui de que nós devemos orar pelos profissionais da saúde, orar por essa gente que está na frente dessa batalha, dessa guerra, ok? Quero também pedir que oremos pelos enfermos, né? Não apenas da nossa igreja, mas das pessoas que estão enfermas com essa pandemia que invadiu o mundo inteiro. Oremos pelos enlutados, milhares e milhares de pessoas que perderam seus entes queridos. Muita gente enlutada. Se você multiplicar o número de mortos por 3, 4, 5, você vai ter um número imenso de pessoas enlutadas, algo absurdo. Só nos Estados Unidos, um número fantástico, né? Vamos também orar
pelos outros países, para que Deus esteja abençoando o nosso planeta inteiro, para que nós tenhamos um livramento com respeito a essa enfermidade. Vamos continuar orando pela Graça, pela Juliana, pela Lore, pela Aline, filha de Vera, e também o Fernando, esposo de uma amiga da Aline. Vamos orar pelos irmãos que estão distantes, né? A Gisele, do Paulo Campos, filha de Paulo Campos, com seu esposo, e também pelo Gleiber, Ana, Laurinha, enfim, por todos aqueles que nós pudermos lembrar e que nós sabemos as orações têm um grande efeito. Senão a palavra de Deus não nos exortaria a orar. Diz que a oração tem um efeito extraordinário, maravilhoso. Então vamos exercitar isto. Vamos orar ao Senhor. Ok? Não tenho em mãos nenhum outro pedido específico de oração, mas vamos orar também pela nossa cidade. A nossa cidade foi elogiada por uma revista americana como sendo referência na luta contra o coronavírus. E a nossa cidade está dando um exemplo maravilhoso de consciência e luta contra este problema. Esperamos que continuemos assim. Vamos orar pelos nossos governantes, pelo nosso prefeito, pelo todo o staff que está realizando aí essa tarefa gigantesca de preservar a saúde da população. Vamos orar por todos, né? Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos neste momento, assim como tenho certeza milhares de outros servos teus estão fazendo, queremos nos voltar para o teu trono de glória para rogar ao Senhor que tenhas misericórdia do povo, tenhas misericórdia das nações, tenhas misericórdia, ó Deus, dos enlutados, acalentando seus corações com a ação do teu Espírito Santo. Rogamos, ó Deus, que os países e as entidades que estão lutando para conseguir vacina, remédio, soluções para esse problema, tenham êxito. Tenham êxito. E assim nós possamos vencer esta batalha terrível que se abateu contra o mundo inteiro. Nós te rogamos, ó Deus, pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Dá iluminação aos nossos governantes, para que as questões políticas sejam esquecidas ou pelo menos não ultrapassem os interesses normais da população com a saúde, com a economia. Abençoa-nos, ó Deus, para que não entremos em recessão, para que de tudo isso nós saímos mais fortalecidos. Abençoa a tua igreja, fortalece o coração dos teus filhos. Abençoa-nos nesta data para que todos nós, com a ação do teu Espírito Santo, possamos entender o melhor possível o que seja a celebração da Páscoa. Nós te oramos assim, ó Deus, certos da tua bênção, agradecidos e pedindo-te perdão por nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, vamos fazer algumas considerações sobre a Páscoa. E, como não poderia deixar de ser, o texto fundamental, o texto que nós precisamos usar é o texto de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1 a 14. Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 14. Ok? Vou repetir aqui, Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês,
Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Todos nós conhecemos a história. Acredito que não há um cristão que não conheça essa história. Ou seja, o povo escravizado, o povo de Israel, no Egito, por 400 anos, desde que José levou a sua família para habitar na terra de Gósen, terra boa, permitido por Faraó. José morreu e com o tempo o povo foi sendo escravizado ao ponto de, num determinado momento, nesses 400 anos, o povo estava muito grande, estava enorme, um número muito grande. Faraó e seus líderes estavam com medo de que o povo se revoltasse e o povo era escravizado, maltratado. O seu clamor subiu aos ouvidos de Deus, né? E o Senhor então providenciou um livramento, ou seja, Moisés, que havia sido resgatado pela filha de Faraó e que o criou como filho durante 40 anos, ele era um dos principais no Egito, tendo matado um egípcio porque estava ferindo um hebreu, ele fugiu, enterrou o egípcio debaixo da areia, sob a areia, e fugiu. E ficou 40 anos tomando conta de ovelhas pelas montanhas. Não sabemos se ovelha própria ou se ele era empregado de alguém, mas 40 anos pelas montanhas tomando conta de ovelhas. E fazendo talvez outras coisas que nós não temos ciência, né? Nem informação. Aos 80 anos foi chamado para libertar o povo. E depois, 40 anos, conduziu o povo pelo deserto, enquanto se ele caminhasse com o povo pelo caminho do mar, beirando o Mediterrâneo, chegaria em 1 mês, no máximo, em Canaã. Mas aprove a Deus que depois da travessia do Mar Vermelho, eles se enveredassem com medo dos inimigos que estavam ao longo daquele caminho chamado Caminho do Mar. Eles acabaram se perdendo no deserto, se enveredando por muitas regiões e 40 anos ali ficaram. Desses homens e mulheres que saíram do Egito, mais de 600 mil, e com um grupo também de egípcios que aproveitaram para fugir com eles,
Só Josué e Calebe entraram em Canaã. Todos os outros morreram no deserto. Só ficou a geração mais nova e oriunda daqueles, né, que saíram de lá. Ou seja, uma média aí de 40 anos, 30 e poucos anos. Foi a turma que entrou em Canaã tinha essa idade, né? Ou porque todos que saíram do Egito morreram, né? Então a turma que ficou são a geração daqueles que saíram e tinha uma idade de uns 30 anos, mais ou menos 35 por aí. Meu cálculo é esse. Uma turma jovem, não é? Muito bem. Mas antes de saírem, Deus instituiu a Páscoa, que muitas pessoas falam assim, uma Páscoa significa passagem. Tá bom, correto. A palavra Pessá, em hebraico, significa isso. Mas não é apenas passagem, é passagem por cima. Muita gente talvez não saiba disso. Mas a tradução literal é essa. Pessá é passagem. Passagem por cima. Agora, nós entendemos que essa passagem também ela é passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, passagem pelo Mar Vermelho. Existem muitas interpretações, mas o ponto central é: Deus disse que o seu anjo passaria por cima do Egito e também do arraial de Israel. Onde houvesse o sangue aspergido, o anjo da morte não tocaria. Não aqui onde nós lemos, mas no outro texto aqui, diz que até tinha hora para passar, meia-noite. À meia-noite eu vou passar. E ali passou a meia-noite e todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro nas portas perderam os seus primogênitos. Muito bem. A Páscoa passou a ser celebrada, sim, para lembrar isso. Ora, na época de Jesus, Jesus diz para os seus discípulos, olha, vão, antes dele morrer, né? Ele disse, olha, vocês vão encontrar uma pessoa, pergunte para essa pessoa que vai estar com um cântaro, onde devemos preparar a Páscoa para o mestre? E aí, o camarada levou eles num cenáculo e eles prepararam ali. Eu não sei o que foi que eles comeram além do pão. Ninguém sabe, porque não tem registro. A não ser uma especulação histórica, certo? Da época. Para se imaginar a Páscoa. Bom, o texto diz que ele partiu o pão e distribuiu, e também distribuiu vinho. Mas se tinha um cordeiro ou não, a gente não sabe. Porque ainda era costume celebrar a Páscoa desse jeito. Mas Deus, em sua sabedoria, né, já tinha a certeza de que seria uma coisa impossível hoje para o mundo inteiro, até para Israel, realizar uma Páscoa naquele nível. Nem Israel ia conseguir, mesmo porque um grande número, talvez uma grande maioria dos israelenses, né, moram em outros países. Como é que eles iam celebrar a Páscoa? Fazer sacrifício e tal, daqueles moldes. Então Deus nos deu a bênção de, através de Cristo, celebrar a Páscoa com os elementos que simbolizam o sacrifício de Cristo. O pão, por ele ser amassado, triturado e tudo, e assado, passado por esse processo, simboliza a carne, a vida humana, né? Porque Jesus, em teologia nós aprendemos, e a Bíblia mostra isso, que Jesus encarnado era 100% homem, ao mesmo tempo era 100% Deus. Chamamos a isso de pessoa teantrópica, tá? Então, o pão simbolizando a carne, a parte física. O sangue simbolizando a sua parte espiritual. Ou seja, ele na sua totalidade foi sacrificado, se ofereceu em sacrifício para nos libertar de nossos pecados.
e nos dá a vida a todo aquele que nele crê, segundo está em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós celebramos a Páscoa assim, com a Santa Ceia do Senhor. Assim é que devemos celebrar. Fazemos isto uma vez por semana, para não esquecermos deste memorial, como diz o texto aqui. Isso vos será por memorial, diz o Senhor, por estatuto perpétuo. O que nós lembramos é exatamente isso. A vida, os ensinamentos, o sacrifício de Jesus, mas principalmente a sua ressurreição no domingo. E a Páscoa, nos moldes que nós estamos colocando, que nós podemos traduzir hoje, que a celebração da Páscoa para nós cristãos é a ceia do Senhor, como os católicos chamam de Eucaristia, né? Tirando a palavra do grego caris, ou caris, né? Que significa graça. Então, nós celebramos assim. Nós não podemos fazer isso presencialmente, mas nós podemos fazer isto espiritualmente. Podemos fazer isto agora, principalmente compreendendo um pouco mais do que seja a Páscoa, tanto lá de Êxodo, como a do cenáculo, e como a que nós estamos agora relembrando, e nós vivenciamos os efeitos desta Páscoa em nossa vida cristã, como filhos de Deus. Então eu já coloquei um título aí para nosso estudo, para nossa palavra, na verdade. Não será um estudo longo, porque é uma palavra de conforto, incentivo sobre a Páscoa. E o título é Páscoa, celebração de certezas. Celebração de certezas. Nós não celebramos a Páscoa para comer bacalhau, nem comer ovo de chocolate, nem canjica. Se essas coisas estiverem em nossa mesa, não haverá pecado nenhum em comê-los. Quando terminar essa crise toda, se você quiser me chamar para comer um bacalhau na sua casa, irei com o máximo prazer. Tá bom? Fique tranquilo, para a gente relembrar tudo isso aí. Mas a primeira certeza que a Páscoa, a celebração da Páscoa me traz, é a certeza do cumprimento das promessas de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus cobre a nudez do homem e da mulher, ali, naquele texto, ele cobre a nudez do homem e da mulher com pele de animal. Teve que haver ali um sacrifício. Os animais não morriam assim de qualquer maneira. Ali estava já prefigurado o sacrifício de Cristo para cobrir o pecado do homem. E lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, você vai ler o seguinte, Paulo dizendo que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, previsto lá em Gênesis capítulo 3. Mas nós vemos, ao longo da história, até hoje, nós vemos as promessas de Deus se cumprindo, dia após dia, nas nossas vidas, no mundo em que vivemos. Então, todas aquelas promessas que Deus tem para nós, para a igreja, emanadas da sua palavra, no momento da Páscoa, quando nós relembramos que Deus não hesitou em dar o seu próprio filho, é um momento em que e ele cumpriu o que prometeu lá em Gênesis, milhares de anos antes, ele cumpriu. Então, a Páscoa para mim é uma certeza que eu tenho, e é assim que eu celebro a Páscoa, de que Deus cumpre suas promessas, todas elas. Eu posso esperar com paciência, posso esperar com tranquilidade, com fé, esperança no coração, porque as promessas de Deus não falham, nunca falharam.
e não falharão. Toda essa crise que nós estamos passando, tudo isso que estamos vivendo e outros dramas particulares, pessoais, não aqui só, mas no mundo inteiro, meus irmãos, eu gostaria de ver um ser humano, cristão verdadeiro, cristão mesmo, que chegasse para mim e dissesse: Deus não cumpriu sua promessa para comigo. Não existe. E nem vai existir. Alguns talvez ponham em dúvida as promessas de Deus, mas porque não tem relacionamento com Ele, não tem vida com Ele, não tem olhos espirituais, não tem vida espiritual, não tem unção do Espírito Santo. E aí duvida, porque também Deus não age em suas vidas de maneira que eles percebam as promessas se cumprindo. É só abrir os olhos, é só observar em redor a história do mundo, a história da igreja, a história dos povos, para que olhemos pela fé e percebamos que Deus não falha em suas promessas. Uma vez eu preguei uma mensagem na igreja e eu fiz questão de dizer que eu ouvi aquela mensagem, não preguei a mesma mensagem, preguei só o título e as divisões, porque eu gostei muito, do reverendo Edésio Schecker, ex-presidente do Supremo Concílio. Eu ouvi essa mensagem dele há mais de 30 anos, uns 35 anos mais ou menos, 32 anos. Eu ouvi ele pregando isso num lugar chamado Mundo Novo, no interior da Bahia. Então, o reverendo Edésio Schecker falou sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando ele falou sobre o Deus de Abraão, ele disse: o Deus de Abraão é o Deus das promessas infalíveis. Eu repito, eu usei o tema, ou seja, a espinha do sermão, mas a carne, eu botei outra carne, ele botou uma, eu botei outra. O reverendo João Gomes falava isso: isso aqui é a espinha, mas a carne é minha, a espinha é do outro lá, mas a carne é minha. Deus das promessas infalíveis. O que Deus prometeu para Abraão, meus irmãos, era algo impossível aos olhos dos homens. E muito daquilo que você tem no coração como promessa de Deus, o diabo vai falar para você assim: isso é impossível, isso não vai acontecer, não há como acontecer isso. Meu irmão, não duvide não. Quando nós temos a oportunidade de participar da ceia, ou anualmente nós temos essa celebração da Páscoa, temos que ter essa certeza no coração: Deus cumpre suas promessas. E no meio dessa pandemia, Ele está cumprindo as promessas dele para com o seu povo. Esses dias eu fiz uma pesquisa para saber quantos servos, né, estavam sendo atacados e exterminados com isso. Eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu fiz isso com missionários, com todo mundo. Eu só tive notícia de um missionário, o Jailson, que teve o coronavírus, ficou curado em tempo recorde e está ótimo, está muito bom. Ninguém do nosso meio até agora foi morto por causa disso, a não ser um grupo de coreanos de uma igreja onde o pastor insistiu em manter todo mundo junto e eles acabaram contaminando um monte de gente e morreram alguns. Eu não conheço um pastor, não conheço um missionário, não conheço um membro de igreja dos nossos arraiais que tenha, porque eu estou em contato com o Brasil inteiro, que tenha sofrido com essa pandemia, desse jeito. Pode até ter perdido algum ente querido, né? Mas agora, há poucos dias atrás, eu pedi oração pelo pastor Simval, com mais de 70 anos, que estava com a pneumonia avançada, com o Covid-19, internado no Hospital Friburgo. Ele é sogro do pastor Lael, lá de Betânia, e ele está recuperado lá. Bom, certo? Vamos continuar. Uma outra certeza que a Páscoa me passa, e eu espero que passe para você também, meu irmão, é a certeza de que Deus é libertador por excelência. Se há uma coisa
prestem atenção, se há uma coisa que o inimigo de nossas almas gosta, tem prazer e é especialista em fazer, é tentar nos amarrar, é tentar nos impedir de avançar, dando-nos a impressão de que nós estamos presos, amarrados, ligados, não é? Por alguma coisa. A coisa não anda, não vai para frente, nós não conseguimos libertação. É na área financeira, é na questão da saúde, é relacionamentos, é na área profissional e tantas coisas que o inimigo tenta nos amarrar, ou pelo menos nos convencer de que estamos amarrados, presos, maniatados. Isto é ilusão. Não esqueçam que o diabo é pai da mentira. Ele é enganador. Mas ele cria situações ao nosso redor que passam a impressão para nós que nós estamos presos. Assim como fez com o povo de Israel. Estamos presos. Vamos ser destruídos. Faraó vai nos destruir. Estamos aprisionados. O povo de Israel viveu escravizado durante milênios. Só agora em 1948 que eles foram libertados e se transformaram em nação. Mas dependeram dos outros povos durante milênios. O povo de Israel, em muitos momentos, esteve acuado, hipoteticamente aprisionado. Nós temos, olha, o povo no Egito, tivemos o cativeiro babilônico, olha só, nós tivemos os cercos sobre Jerusalém. Lembram do cerco de Jerusalém pelos assírios? Aliás, em Samaria, pelos assírios? E o que o profeta Eliseu disse? Vocês estão aprisionados hoje, mas amanhã vai estar todo mundo livre. Ninguém acreditou. Porque o inimigo não deixa a gente acreditar que pode, haja o que houver, acontecer que nos pareça que estamos aprisionados, que não temos solução, não temos saída. Mentira! O nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele nos traz a certeza pela manifestação do seu poder, através da Páscoa, do seu sacrifício, de que Ele é libertador. Ele que diz com respeito à sua própria pessoa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é só liberdade espiritual não, meus irmãos. Eu já falei aqui, vou falar de novo. A palavra soterion, na língua grega, é a palavra salvação. A palavra soter é a palavra salvador. Por isso é que o cabra que mora lá em Salvador é chamado de soteropolitano. Alguém que conhecia grego botou esse nome lá. Morou em Salvador, não é salvadorenho, só no Salvador, lá da América Central. Morou em Salvador, aqui no Brasil, é soteropolitano, porque soter significa Salvador. Soterion, salvação. Olha, a palavra salvação na Bíblia não está restrita à salvação da alma, não. A palavra salvação significa salvação completa de qualquer coisa que esteja aprisionando você. Seja o que for. Deus salva a mim e a você da enfermidade, do problema financeiro, da questão matrimonial, de questões sociais, do coronavírus. E seja mais do que for que você imaginar aí, Ele é salvador, libertador. É libertador por excelência. Ele liberta. Ele tira nossas algemas. Ele desfaz o laço do passarinheiro. E quando eu penso na Páscoa, uma das palavras que nos vem à mente e ao coração com respeito à Páscoa, lá do Egito, é libertação. Libertou o povo todo. Libertação. Portanto, em todos os níveis que você puder imaginar, se você estiver afinado com Deus,
buscando a presença do Senhor e levar a sério a vida cristã, você terá sempre ao seu lado a grande bênção de saber e vivenciar um Jesus libertador, um Deus libertador por excelência. Ele libertou. Ele fala em Isaías, na profecia de Isaías, e ele lê isso lá na sinagoga. Eu vim para libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, curar os leprosos, os enfermos, os paralíticos. E Jesus diz lá na sinagoga, hoje se cumpriu esta palavra, eu vim para libertar. Agora tem que conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a Páscoa me dá essa certeza também de que eu sirvo a esse Deus que é libertador por excelência. Então eu não tenho medo da Covid-19. Tenho respeito, cumpro as regras todas profiláticas, de higiene, não abuso da coisa, mas medo não tenho. Desespero, angústia, também não tenho. Porque eu sei que no momento certo, Deus querendo me livrar do que quer que seja, Ele vai livrar. O livramento está na mão dele. Eu ontem estava pensando em alguns lances da minha vida, como Deus me protegeu. Uma vez eu entrei no meio de um tiroteio, eu não tinha nada a ver com a história, e Deus me protegeu que nenhuma bala me acertou. Deus me protegeu de acidente automobilístico, de enfermidades terríveis. Deus já me protegeu de morte, assim, de eu sentir um anjo me agarrando e me arrancando da frente do veículo em plena Amaral Peixoto. Um rapaz chegou para mim e disse, como é que você deu aquele pulo? Eu falei, não fui eu que dei, alguém me empurrou, mas não tinha ninguém, eu estava sozinho. O anjo me libertou. Já colocaram arma na minha cabeça, a arma falhou. Tanta coisa que já aconteceu, não tem nem como enumerar. É o Deus a quem eu busco servir, ainda que com falhas e imperfeições, mas é o Deus libertador. A Páscoa me dá essa certeza. Meu Deus se ofereceu na pessoa de Cristo para me libertar. Libertar a alma, o físico, a vida em geral, em tudo. Creia nisso, irmão. Há uma outra certeza que eu tenho, que a Páscoa me passa, é a certeza da companhia constante do Senhor. Vocês estão lembrados que a Páscoa deveria ser lembrada sempre, né? Vocês estão lembrados que durante o trajeto todo do Egito, lá em Neemias capítulo 4, verso 9, se não falha a memória, ou então é capítulo 9, verso 4, vocês vão lá e procurem. Estou brincando, é porque eu não me lembro se é 4, 9 ou 9, 4. Lá diz o seguinte, nem as suas sandálias se gastaram, nem seus vestidos se rasgaram, e não tinha confecção e nem tinha o abrandate lá para fazer sapato para eles, não. Não tinha nada disso, para consertar a sandália de ninguém. Além disso, a Bíblia diz que Deus, com uma coluna de fogo, os guiava durante a noite e aquecia, porque o deserto durante a noite é frio. Tem deserto que durante o dia dá 40 graus, 50 graus durante o dia e à noite dá 40 graus negativos. Não sei se vocês sabem disso. Uma coluna de fogo os guiava durante a noite e durante o dia nuvens os cobriam. Alguém pensa, como é que eles ficaram tanto tempo no deserto, o sol? A Bíblia diz que nuvens os cobriam e protegia. E ali era a presença do Senhor. E lá no Novo Testamento, quando Jesus, depois da ceia, aliás, antes da ceia, antes do sacrifício, ali momentos antes da ceia, diz assim, eu vou, mas deixarei com vocês um igual a mim. E ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A companhia de Deus, a Páscoa mostra isso. Ele não nos liberta e nos deixa ao léu,
ao nosso bel prazer. Não. O Senhor nos liberta e nos acompanha. A presença dele é constante durante toda a nossa existência e como será por toda a eternidade também. Então a Páscoa me dá essa certeza. Assim como foi lá no Egito e depois na peregrinação e durante toda a conquista de Canaã, Deus nunca abandonou o seu povo. Essa certeza eu tenho por aquilo que a Páscoa me transmite e pela história e pela fé que tenho nas revelações de Deus em sua palavra. Deus não nos abandona. É certo que não dorme o guarda de Israel. Ele está atento. Seus olhos estão abertos, seus braços estendidos para nós, seus ouvidos atentos às nossas carências, nossas necessidades. A Bíblia diz, o salmista diz que Deus é nosso socorro bem presente em todo o tempo. E ainda diz que os seus anjos, que são ministros dele, acampam-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. É isso que a Páscoa me dá. Essa certeza que a Páscoa me dá. Me dá a certeza de que Deus cumpre suas promessas. E me dá a certeza de que Ele é o libertador por excelência de minha vida toda, em todos os níveis. Me dá a certeza de uma companhia, uma presença constante em minha vida, na vida da minha igreja, na vida do povo dele, na vida da minha família. Há uma outra coisa que a Páscoa me dá certeza. Jesus, quando estava prestes a ser entregue por Judas, ele foi ao Getsêmani e ele orou e ele entrou numa angústia profunda. Enquanto Pedro e João estavam lá dormindo, não conseguiram resistir na vigília com ele. A Bíblia diz que ele suou gotas como que de sangue. A Bíblia não diz que eram gotas de sangue. Eram gotas como que de sangue. Essa interpretação deixo para outra hora. Mas que fosse gota de sangue. Porque, na verdade, o sangue dele só deveria ser derramado no sacrifício e não antes. Então, eu não sou favorável de que se diga, apesar de a ciência dizer que é possível suar gota de sangue. A ciência prova isso. É possível, a angústia profunda, suar gotas de sangue. Mas que fosse ou não fosse gotas de sangue, o que eu quero chamar a atenção é para a agonia, a aflição, a dor que ele estava sentindo. Mas ele resistiu. E naquele momento, ele pediu ao Pai que passasse aquele cálice dele. E Deus não permitiu. Assim como Paulo pediu que Deus tirasse o espinho da carne, Deus disse não, minha graça te basta. E essa revelação nós temos através da celebração da Páscoa. Jesus não foi protegido da aflição, não foi protegido da dor física por Deus, não foi protegido da angústia, passou por tudo isso, da dor, mas ele resistiu. A Páscoa me passa essa mensagem também, uma mensagem de resistência nos momentos de aflição. A Páscoa é uma preparação para a resistência. Aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com Jesus, com os próprios discípulos que depois vieram a sofrer, todos eles. A Páscoa, essa base de fortalecimento, uma vez que nós não esqueçamos do seu significado, dos seus efeitos. Então a Páscoa nos dá essa certeza de que, seja qual for a aflição que venha sobre nós, Deus nos dará força para resistir. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Moisés, né? Foi assim com Abraão. Ao longo da história nós vemos os discípulos, os grandes mártires, todos os mártires. Foi assim com Policarpo, né?
que chegou ao ponto de dizer: não, vocês não precisam colocar fogo na fogueira para me queimar, não, deixa que eu mesmo ponho. E ele próprio ateou fogo. Foi assim com Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Pessoas que suportaram as aflições, Paulo e Silas na prisão, Estevão sendo apedrejado, meus irmãos, João Batista sendo decapitado. Mas se você for para a galeria dos heróis da fé, você vê lá homens cerrados ao meio, os profetas, tanta coisa, tanta coisa. Nenhum deles duvidou de que o Senhor estava com eles. Deus lhes deu o poder da resistência, assim como deu a Jesus, como Jesus tinha, e também dá a todos os seus. Quantos enfrentaram os leões no Coliseu Romano? Quantos foram fincados em estacas de madeira? Foram incendiados para iluminar a estrada do imperador? Quantas atrocidades! Mas nunca se ouviu de um cristão verdadeiro que ele não resistisse, através da obra do Espírito Santo, às lutas, às aflições, ouvindo a palavra do próprio Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E ele não diz eu venci as aflições, ele diz eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele não diz eu venci as aflições. Então pare com essa ideia de que você não pode sofrer, que você não pode passar por situações difíceis. Pode sim. Rogue a Deus resistência. A ceia, a Páscoa, me dá essa certeza de que o Espírito do Senhor me fortalece para que eu enfrente as vicissitudes. A palavra de Deus diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E vai por aí fora. Temos muitos textos que mostram: aquele que quer viver vida piedosa sofrerá perseguição, mas junto com a prova o Senhor dá o livramento e dá força à resistência. Por isso que Paulo diz: tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, que a provação produz perseverança, produz coisas boas na vida espiritual. Uma outra certeza, e eu já estou encerrando essa palavra, uma outra certeza que a Páscoa passa para mim, nós falamos que a Páscoa nos passa a certeza de que Deus cumpre suas promessas, nos passa a certeza de que Ele é o libertador por excelência, nos passa a certeza da sua companhia constante, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Nos passa a certeza de resistência nos momentos de aflição, portanto, não tenha temor da aflição, tenha temor de não estar na mão de Deus. Isso sim, porque Ele vai dar o escape para você. Agora, uma outra palavra, a ceia, a Páscoa, me dá a certeza também de vitória contra os inimigos. Foi isso que a Páscoa, uma das coisas principais que a Páscoa mostrou para os israelitas, foi de que os inimigos deles não os venceriam. É por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Cristo não é o nosso Cordeiro Pascal? Então, nele nós somos mais que vencedores. Meus irmãos, eu não tenho inimigo nenhum, mas tem muitas pessoas que me têm como inimigo. Ao longo da minha vida, muitas pessoas se arvoraram como inimigos meus. Só que eu nunca quis o mal de ninguém, não olho por esse lado, mas querem que eu diga uma coisa para vocês? Todos que se levantaram como inimigos, gratuitos, fortuitos contra mim, eu não sei onde estão. A grande maioria já morreu, outros estão com a vida toda destruída, torta por aí. Eu oro por muitos que ainda existem, alguns que ainda existem, para que eles se afinem com Deus. Mas em nome de Jesus eu posso garantir uma coisa aqui para vocês: nunca dei motivo nenhum para ninguém virar meu inimigo. Nunca. Mas nunca mesmo. Nunca dei um motivo sequer.
para ninguém se arvorar como inimigo meu. Agora, nunca me preocupei com o inimigo. Nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Porque eu acredito que inimigo meu é inimigo de Deus. Não foi o que Samuel foi reclamar com Deus, que o povo não estava fazendo campanha contra ele, não estava obedecendo. Então Deus falou assim: Samuel, fica tranquilo. Não é contra você que eles estão lutando, não. Estão lutando contra mim. Então, meus irmãos, se nós temos consciência que estamos caminhando de maneira correta diante de Deus, buscando viver de maneira correta, ensinando a palavra e amando com sinceridade, isso por si só vai suscitar inimigos contra nós. Você não precisa fazer nada de errado. Basta fazer o certo. Quando você fizer o certo, vai ficar assim de inimigo contra você. Um monte. Sem falar no diabo e seus demônios, que vão mover muitos inimigos contra você. Mas serão inimigos que vão estar diante de Deus. Então você não tem que se preocupar com isso. A Páscoa mostra que o Egito inteiro foi atrás do povo de Israel. E aquela turma toda que tentou perseguir, não ficou um vivo. Morreram todos. Você chega em Jericó, você vê que Jericó não ficou com um muro em pé. Vocês sabiam que aquele muro eram muros de 30 metros de altura, dava para passar 4 carros um ao lado do outro lá e destruiu aquilo tudo? Deus livrou o Gideão, ao invés de 32 mil homens, mandou ele ficar com 300 e venceu a guerra com eles. No cerco de Samaria, que Eliseu fez aquela promessa, aquela profecia, o exército inimigo, o exército assírio, fugiu assim, durante a noite, desesperado. E o povo não mexeu uma palha sequer. Sempre foi assim. Sempre será assim. A Páscoa celebrada pelos hebreus deu a eles uma certeza de vitória. E durante os 40 anos que eles passaram, e depois entrando em Canaã, nenhum inimigo resistiu a eles. Nenhum. Tanto os que iam contra o povo de Israel, como aqueles que Israel perseguia também, ninguém logrou êxito. Eu quero que você me mostre, ainda que Davi tenha tido algumas batalhas negativas, né? Como no caso de Ziclag, mas o que aconteceu depois? Ele foi lá e tomou tudo de volta. Davi é um grande exemplo dessa vitória inquestionável dos filhos de Deus. A Páscoa passa isso para mim, essa certeza de vitória contra os inimigos. O povo de Israel saindo do Egito e entrando em Canaã. Não há inimigo que possa nos vencer. O que está escrito lá em Romanos capítulo 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal? Tribulação? Enfermidade? Morte? Angústia? Espada? Tem uma lista de coisas ali. Nada pode resistir. Quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 28, que diz lá que aquela partícula condicional, se nós agirmos de forma correta, o inimigo vai vir contra nós por um caminho e vai fugir por 7. Essa é uma realidade do povo de Deus e a Páscoa mostra isso. Para encerrar, né? Raramente eu faço o que eu estou fazendo hoje, uma mensagem com 7 argumentos, mas você vai ter isso gravado, depois você copia aí, não tem problema. A última certeza, em nível de estudo hoje, tem outros, mas em nível de estudo, a última certeza que a Páscoa me dá é a certeza de uma pátria celestial e eterna. É isso que está embutido na promessa de Deus de uma terra que mana leite e mel. A Canaã humana é figura da Canaã celestial. A cidade de Jerusalém é figura da cidade celestial. A Páscoa mostra isso para a gente, dá essa certeza. Vocês vão sair da opressão, vocês vão sair da escravidão, vocês vão sair de uma situação negativa e vocês vão para uma terra, para uma realidade que mana leite e mel. Essa expressão
manar leite e mel, ela tem em seu bojo a conotação de perfeição, provisão plena, eterna, uma terra, um lugar onde depois essa terra se confunde com a própria Canaã celestial. Nós sabemos disso. E a Páscoa prometeu isso. E Deus não falha em suas promessas. Ainda que nós estejamos peregrinando por esse deserto aqui, hoje e agora, ainda que nós tenhamos muitos inimigos se levantando contra nós, um dia eles serão derrotados, nós seremos e somos mais do que vencedores, e nós estamos caminhando para a pátria celestial, onde Jesus já está nos esperando, porque a Páscoa prefigurou a vitória dele. Ele passou por aflição, resistiu pelo Espírito Santo, morreu, foi sepultado, ressuscitou, glórias a Deus, está sentado à destra do Pai e disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Essa certeza maravilhosa, meu irmão, de que um dia estaremos na Cidade Santa, sendo regidos pelo nosso querido Jesus, Deus de amor, porque na casa dele há muitas moradas, e uma dessas moradas é sua e a outra é minha, e todos os filhos de Deus que entendem essas coisas sobre a Páscoa e vivem essas realidades, todos estarão ali, a Nova Canaã. Deixa eu repetir rapidamente para você. Páscoa é celebração não de ovo de coelho, de chocolate, nada disso. É celebração de certezas para os filhos de Deus. Certeza de que Deus cumpre suas promessas. Certeza de que Deus é libertador por excelência. De tudo. Da alma, do corpo, do físico, da família, de tudo. Certeza da companhia constante do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certeza da resistência nos momentos de aflição. Porque Jesus recebeu essa resistência, Paulo também, José também e todos aqueles que eu citei aqui. Certeza da vitória contra os inimigos. Você não tem inimigo, meu irmão. Eu não tenho inimigo. A Igreja de Cristo não tem inimigo. Eles se fazem inimigos de Deus, porque eles querem atingir os filhos de Deus. Mas nós não temos como lutar contra essas hostes. Não temos. Deus é quem luta por nós. Ele é o nosso vingador, Ele é o nosso guardador. E Ele faz com que todos aqueles que se levantam como inimigos nossos sejam derrotados. E, por fim, a Páscoa me dá a certeza de uma pátria celestial e eterna, na qual todos nós estaremos um dia vivendo ali. Portanto, os símbolos da Páscoa não são sacros, mas nos apontam as coisas sagradas que Deus deixou para nós. Que Deus nos abençoe, que nos permita viver esse dia lembrando dessas coisas, mas não só hoje, que nossa vida seja uma celebração de Páscoa em todo o tempo, porque a Páscoa nos faz lembrar do que Jesus fez por nós e de como Ele cuida de nós. E isso não é apenas no dia de hoje, em todos os dias da nossa vida. Que assim Deus nos abençoe. Quero orar, encerrando assim com a bênção esta nossa preleção. E logo mais à noite, 19h30, com a graça de Deus, nós estaremos aqui reunidos às 19h30, ok? Antes de orar, eu quero informar a vocês que temos uma missionária lá na Guiné-Bissau, a Jaqueline. Ela foi membro da minha igreja em Ipatinga, né? Era uma jovenzinha muito interessada. Hoje ela é casada com um missionário também de lá. O marido dela é pastor, né? O nome dele é Indine, ou Indine, acho que é Indine o nome dele. Estão lá nos assistindo. Então, Indine e Jaqueline, Deus os abençoe aí, assim como os irmãos de Brasília, São João de Meriti, Bahia, Miguel Calmon,
Minas, né? Ipatinga, Barra Mansa, meu tio Maloca, Mário Boechat, está aí assistindo. A todos vocês, nosso muito obrigado. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, agradecemos-te pela revelação da Tua palavra e a iluminação dela em nossos corações. Agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial que o mundo todo vive, o momento da celebração da Páscoa. Mesmo diante de uma situação tão difícil como a que estamos enfrentando. Mas rogamos-te que derrames no coração de cada servo do Senhor, de cada cristão, de cada pessoa, a certeza de que as coisas vão passar, vão melhorar, e que o Senhor está dando uma oportunidade de nos achegarmos mais diante de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, nesse mistério. Abençoa todos os Teus filhos que estão assistindo esta transmissão. E fala Tu mesmo, pelo Espírito Santo, aos seus corações. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.